Então, isso é bem interessante porque muitos aparecem na UPA, né? Então, no pronto atendimento, levou uma pancada no joelho e aí inchou, não parou de inchar, continua doendo, né? Então, assim, e na hora que você faz aquela radiografia esperando uma fratura, vem lá, uma massa enorme. E aí é importante a gente chamar a atenção para duas coisas, mas 30% desses quadros de fratura estão relacionados, né, de quadros tumorais estão relacionados a um trauma. Né? E o paciente tende a achar que aquilo ali apareceu por causa do trauma. Bem, exatamente. Né? Então, o segundo ponto que aí ele é importante também no pronto atendimento são as perguntas de Henneking. Então, como analisar uma radiografia? Né? Então, são 4 perguntas. Então, a primeira, aonde que está localizada essa lesão? Então, é epífise, né? É a ponta do osso? É na diáfise? É na transição? É na metáfise? Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, o que o osso faz com a lesão? Então, ele tenta restringir, tenta conter dentro do compartimento. E o que a lesão faz com o osso? Ele come o osso, ele é uma lesão lítica, né? Ele destrói, é insuflativo. Né? E se tem alguma característica patognomônica, uma característica específica de alguma lesão tumoral. Então, se é sacabocado, se Códima, é códima, né? triângulo de códima, se é raio de sol, se é casca de cebola, né? Sim. Então, aí tem alguns indícios. E aí já vai te chamar a atenção para a progressão do diagnóstico. Então, vamos supor, você está no pronto atendimento, teve ou não fratura, não teve, mas não para ali. Às vezes o paciente teve a oportunidade de chegar até você naquele momento e você tem a obrigação ética, moral, profissional, né, o que for, de encaminhar esse paciente para ele continuar a propedêutica. Qual que é o ideal? Algum centro de referência em ortopedia oncológica. Eu sempre tive o costume de, quando ia dar plantão num pronto atendimento, eu pensava assim, quem será que eu vou ajudar hoje? E sempre ajudava alguém. Né? Porque, assim, às vezes o paciente tem aquela oportunidade e você é o primeiro médico, ou o último, o quinto médico, que não deu bola para aquilo. Né? Às vezes viu um cisto ósseo, viu uma displasia fibrosa e, né, desconsiderou aquilo. Então, a gente sempre tem que considerar que você é o médico que vai fazer diferença na vida do paciente. E aí é muito importante fazer a radiografia, por exemplo, proximal, distal, por causa do risco de skip metástase, né? Aquelas metástases salteadas. Então, isso era uma coisa que nos chamava muita atenção na residência. Radiografia de joelho, deu lá uma lesão, né, com suspeita maligna, já faz uma radiografia de pelve e tornozelo, já vê se tem uma possibilidade de lesão lítica também adjacente. Porque a radiografia a gente sabe que é um exame mais fácil, mais barato, e já dá um andamento ali, né? Mesmo, Então, já aconteceu de pegar paciente num hospital de referência em Belo Horizonte, em que a paciente teve um trauma, caiu, aí tinha uma lesão no joelho, e eu olhei para ela, falei assim, ela tá com uma carinha de doente, e era mieloma múltiplo. Tá? Então, assim, eu pedi a tomografia, tá lá, tinha no serviço, tinha tomografia, e aí a gente muda a vida do paciente, né? Muito bem. Quando a gente fala dos tumores, e já vou abordar isso para a gente tocar para diante até a progressão desses tumores quando eles vão ficando um pouco mais avançados. A gente sempre pensa nos exames de imagem locais, né? Então, você definiu através de um raio-x, ou se você estiver num hospital que tem tomografia, você faz a tomografia, definiu sim que tem característica de tumor, e eventualmente você pede uma ressonância, não, de fato é tumor, e aí você vai para a biópsia, abre, tira a biópsia, a gente recebe o diagnóstico de tumor, e um desses 3 que são os mais comuns que a gente falou, sarcoma, condrosarcoma e Ewing. E depois, vamos falar um pouco a respeito dos exames de rastreio, em especial da tomografia de tórax, e por quê? Uhum. Porque você sabe que quando eu cheguei, que eu pedia a tomografia de tórax, tô falando isso porque vários pacientes falavam para mim assim, doutor, eu fui fazer, mas quem fez para mim falou assim, você tem essa lesão, esse tumor aí tá no seu joelho, por que você vai estar pedindo tomografia de tórax para você? Isso aqui nem tinha que fazer, e etc. Obviamente a gente sabe, as pessoas aceitam muito bem que o estadiamento você tem que ver o corpo todo, mas vamos falar em especial
dessa parte dos tumores, o porquê, né? Porque tem aquela história de no ato do diagnóstico, quanto por cento de chance você tem de metástase. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Metástase pulmonar. Eu brinco que a ortopedia oncológica ela tem liberdade poética, né? Tanto para poder investigar quanto para poder operar, né? Sim, é porque isso mesmo. então a gente é a área que tem mais liberdade poética para poder agir. Exatamente. Então, no caso pensando nas metástases ósseas, fazendo esse estadiamento de TC de tórax, abdômen, pelve, cintilografia, fora os exames de sangue, então temos que considerar que o câncer de mama e de próstata, então eles são mais fáceis de de diagnosticar o foco primário, e quando ele gera uma metástase óssea, ele pode demorar mais do que os tumores de origem desconhecida, né, que são principalmente o de pulmão e tireoide. Se considerar abaixo do nível do cotovelo e joelho, o de pulmão ganha também. Então, a tomografia de pulmão, de tórax, né, ela vai ser importante tanto para avaliação de metástases, quanto também para a possibilidade de avaliação de uma metástase de origem desconhecida. Então, considerando que muitas vezes pode haver um tumor de pulmão que não foi diagnosticado, então, às vezes, existe uma fratura patológica em outra região, por exemplo, a coluna, e que você não sabe de onde é a origem, pode ser que seja um câncer de pulmão. Fora isso, o paciente, por exemplo, com um sarcoma de Ewing. Isso. Então, assim, o paciente tem um sarcoma de Ewing, faz um TC de tórax, abdômen, pelve. Então, varia de 5% a 25% de já ter metástases ósseas. Se considerar micrometástases, até 80%. Entendeu? Então, você já está direcionando o tratamento. Então, eu li um artigo há muitos anos atrás, eu acho que se mantém mais ou menos o que eu li, que falava que no ato do diagnóstico dos tumores ósseos sólidos, você tem 50% de macro e 80% de micrometástase. Esse era o número que eu li, não sei como está hoje. Você falou da até 80% considerando micrometástase. Micro, era isso aí. E macro era 50%, Exato. que era um número relativamente alto. É exatamente por isso que a gente faz, quando pega tumor sólido, a tomografia de tórax. Já aconteceu de pegar jovem, com osteosarcoma, com... Sarcoma de Ewing? Não, mas digo com metástase várias vezes. A gente pede a tomografia e vem lesão metastática. Infelizmente, desculpa, esses casos, por ser Ewing em especial, ele acomete muito jovem. Então, são casos que marcam a nossa vida e fica muito traumático, porque se você pega um jovem com metástase pulmonar, você faz a quimio, etc., mas a mortalidade é muito alta. Então, é uma coisa que dificulta muito o tratamento de maneira geral e marca muito a nossa vida, pelo menos no meu caso é assim. Não sei se no seu foi desse jeito. Eu tinha um R-irmão, né? Tem, né? Meu R-irmão, o doutor Renato, ele é especialista em ombro. E ele falava assim, para mim, Ewing, ele é 100% de mortalidade. Por quê? Porque todos que nós vimos na nossa residência, todos faleceram. Mas por quê? Por causa do atraso no diagnóstico. Então, quando veio, já estava com aquele tumor enorme e com as metástases pulmonares, né? Então, assim, considerando que são crianças, e é importante considerar que eles têm são muito consumidos, né? E o interessante do Ewing também é que ele tem um quadro de anemia, de PCR, de febre, e que aí gera esse quadro assim que fica com baixo estoque, né? E o tumor consome essas crianças e muitas vezes no Sistema Único de Saúde demora demais a comparecer no centro de referência, né?